A nossa comunidade Dark Web no aplicativo Amino está recheada de creepypastas e histórias de terror que você ainda não leu. Fique por dentro do mundo sobrenatural. Desafie os membros com quizzes, converse, faça enquetes e entre no fã-clube aqui do canal para receber as creepypastas curtas mais macabras todos os dias no seu celular. Estou te esperando lá agora. Link na descrição e comentário fixado. O Livro Maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre agora mesmo. Existem indicadores de psicopatia que podem ser percebidos em adultos. Até fiz um vídeo no canal sobre isso há um tempo atrás. E estamos hoje aqui para falar das crianças. Será que é possível descobrir um psicopata tão cedo? Embora os pequenos não possam ser diagnosticados com precisão como psicopatas de fato até os 18 anos, alguns psicólogos infantis acreditam que a psicopatia pode ser identificada em crianças de 5 anos. Pistas que indicam que estas estão no caminho da violência e destruição. Para outros, é um pouco mais sutil e não tão claro. No famoso exemplo de Beth Thomas, aquela menininha do documentário A Ira de um Anjo, os psicólogos receberam críticas por apresentar a garotinha de 6 anos como uma psicopata, devido à sua pouca idade, apesar de seu comportamento alarmante. Se você já se perguntou como saber se uma criança pode estar desenvolvendo um transtorno de personalidade, essa lista inclui traços comportamentais que os psicólogos consideram um alerta para os pais, pois podem ser sinais que a criança é uma psicopata. Não dão risada com outras crianças. Um estudo de 2017 conduzido pela Universidade de Londres mostra que as crianças que apresentam traços de psicopatia não consideram o riso tão contagioso quanto as outras. Na maioria das crianças, acontece da seguinte forma: elas ouvem o som do riso e o cérebro responde rapidamente, com uma vontade incontrolável de rir também. Além disso, o riso é uma forma de ligação para com outras crianças e uma que apresenta indícios de psicopatia geralmente não tem o desejo de se relacionar, a menos que seja benéfica para elas de alguma forma. A falta do riso em várias ocasiões é um indicador de psicopatia. Machucam ou tentam machucar animais. Para a maioria, o pensamento de ferir os animais é perturbador, além de imperdoável. Para outros, é algo que fazem por diversão e um dos maiores sinais de aviso de comportamento criminal futuro. Se formos analisar o passado de vários criminosos famosos, há provas de que o abuso contra animais fez parte do início de suas atrocidades, evoluindo ao crescer para uma violência com os humanos. Enquanto as crianças pequenas podem sem querer machucar animais porque a empatia ainda não começou a se desenvolver, outras podem ter uma compreensão completa do que estão fazendo e têm intenções reais de machucar o animal. Além disso, algumas crianças exibem o mesmo comportamento por meio de objetos inanimados, como esfaquear animais de pelúcia, bonecas, entre outros. Urinam na mobília. Uma criança que urina em móveis, mesmo já sabendo como se usa o banheiro, deve ser levada para um profissional da psicologia. Acredita-se que a criança fará isso para mostrar dominância. Assim como os animais que marcam seu território, uma criança perturbada também pode marcar o seu. Psicopatas tendem a se comportar de muitas maneiras que lhes dão uma sensação de controle, e urinar em móveis é uma delas. Gostam de causar dor.
Uma forte indicação de que uma criança pode se tornar um psicopata no futuro é se ela infligir dor aos outros, geralmente em uma criança mais nova. As crianças que se encaixam nesse padrão parecem gostar de ver os outros sofrerem. Embora possa ser um instinto natural consolar os outros com dores, alguns gostam de causar a dor para de fato ver os outros magoados. As crianças que apresentam sinais muitas vezes experimentam e testam os limites com outras pessoas. Elas querem ver até onde podem ir e a reação triste de suas vítimas. Não sentem culpa quando mentem. Estudos recentes sugerem que as crianças que frequentemente mentem podem estar mostrando sinais precoces de se tornar uma psicopata. Embora seja comum a maioria das crianças mentir, elas geralmente se sentem culpadas ao fazer isso, e até fazem gestos inconscientes, como tapar a boca ou não olhar nos olhos dos pais. Já as crianças com sinais de psicopatia não sentem culpa quando mentem. Por causa disso, as mentiras tendem a ter mais frequência. A criança exibindo tendências psicopáticas mentirá para manter-se longe de problema. Isso se torna um problema patológico ao longo do tempo. Não sentem nenhum remorso. Muitos estudos conduzidos em relação a sinais de psicopatia em adultos demonstram ter as mesmas evidências ao considerar crianças. Um dos sinais mais comuns, e que até falei no vídeo dos 6 sinais de um psicopata, é não sentir empatia em relação aos outros. Uma pessoa que não se preocupa com o certo e errado tende a não sentir nenhum remorso por qualquer ocasião. Esse processo de pensamento pode às vezes aparecer logo na infância. Se uma criança apresenta sinais de pouca ou nenhuma empatia, pode ser um indicativo. Não se importam em quebrar regras. Para uma criança com tendências psicopatas, não há consideração pelas regras a seguir. Se isso se aplica aos padrões estabelecidos pelos pais, pela escola ou em outro lugar, a criança fará de tudo para quebrar as regras e testar os limites de quem a tenta controlar. Crianças com transtornos de personalidade que exibem sinais de psicopatia tendem a acreditar que as regras não devem se aplicar a elas e que estão acima da lei. Algumas crianças que têm esses traços podem até gostar da atenção negativa que recebem por não obedecer às regras. Não se importam em serem punidas. Todas as crianças podem ser rebeldes de uma forma ou de outra, mas em crianças que já demonstram todos os sinais dessa lista até então, é muito mais grave. Crianças com tendências psicopáticas têm pouco ou nenhuma preocupação em relação à punição. Como a maioria das crianças percebe que há consequências negativas para o mau comportamento, isso tende a afetar suas ações. Com as psicopatas, não há preocupação com a disciplina. Então, elas provavelmente farão o que quiserem sem se preocupar com o que pode acontecer. São totalmente antissociais. Esse sinal tem que ser muito bem analisado, pois algumas crianças apenas têm personalidades diferentes do normal. Como aquelas mais inteligentes, elas estão bem vivendo sozinhas, e às vezes se destacam porque são quietas ou até um pouco reclusas, e isso é relativamente normal também. Psicólogos infantis ficam preocupados mesmo quando uma criança parece incapaz de se relacionar com os outros e exibe sinais de uma personalidade antissocial. E isso também pode indicar sinais precoces de psicopatia. Essas crianças podem agir de forma irracional e brigar com os outros, às vezes até o ponto de violência física. Vivem com raiva e fazem muita birra. As crianças psicopatas parecem ficar raivosas com frequência e até atacam. Não é incomum que a criança tenha acessos de birra todos os dias. Às vezes as explosões e a raiva parecem surgir do nada e sem nenhuma razão. Entretanto, os pais que suspeitam que seu filho tem alguma forma de psicopatia
normalmente notam que qualquer coisa pode provocar um ataque de fúria em seu filho. Algo tão simples como pedir à criança para amarrar o sapato pode desencadear uma raiva, e é aí que se torna preocupante. Roubam por diversão. É normal que alguma vez na vida, quando criança, você tenha, entre aspas, roubado algo. Afinal, quanto mais jovens somos, menos entendemos que o que estamos fazendo é errado. E mesmo que isso aconteça, a maioria das crianças normalmente expressará algum tipo de remorso, ainda que seja em forma de birra, até que elas possam exibir melhor suas emoções. Mas no caso das crianças que tendem a ser psicopatas, elas compreendem as implicações de suas ações, não se arrependem e roubam sem qualquer consideração pelos outros ou as implicações morais do que estão fazendo. Esse roubo intencional, seja por diversão ou apenas para colocar as mãos em qualquer coisa que eles queiram, pode muitas vezes apontar para uma incapacidade de formar relacionamentos emocionais com os outros. Manipulam os outros. Os profissionais de saúde mental explicam que alguns traços comportamentais, como por exemplo manipular as pessoas, nunca são um bom sinal. Não importa a idade da pessoa. Quando uma criança exibe manipulação rotineiramente, é definitivamente um comportamento a ser observado. Pode ser especialmente preocupante quando crianças com tendências manipuladoras tentam manipular a outra pessoa para continuar seu comportamento errado. Crianças insensíveis e sem emoção não têm problemas em ferir os outros para conseguir o que querem. Se elas parecem ser cuidadosas ou empáticas, provavelmente estão tentando manipulá-lo. Embora possa ser difícil determinar se uma criança suspeita de ser manipuladora é de fato genuína, os psicólogos analisam sempre a criança como um todo. Por isso, os sinais que apresentei aqui não são de forma alguma um diagnóstico completo. Não é porque a criança tem um ou dois desses traços que ela é uma psicopata confirmada. Existem vários tipos de comportamento, e se tem alguma criança assim na sua família, a levem um profissional para dar o diagnóstico correto. De qualquer forma, tome muito cuidado. Até a próxima. Obrigado.